Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? Prazer renovado estarmos juntas nesse programa e conhecer um pouquinho mais as pessoas que trabalham na instituição, que fazem alguma atividade, tanto como colaboradores profissionais, como voluntários. E hoje temos mais um convidado aqui para proporcionar-nos momentos bons e de conhecimento. E você, Vanessinha, vai apresentá-lo para nós. Isso mesmo, com certeza. Vamos trazendo os nossos convidados, né? Hoje já temos um aqui conectado conosco. Ele é professor de educação física, também especializado em exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca e a grupos especiais. Trabalha na Casa André Luiz, também atuando com os pacientes, proporcionando estímulos, vivências e exercícios. Léo Coelho Ferreira, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom, obrigado pelo convite. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, senhora Vanderly. É um prazer estar aqui com vocês. Léo, é isso aí. A gente sempre começa nossa conversa querendo conhecer um pouquinho mais da história dos nossos convidados. Assim, então a gente te pergunta, como que você conheceu, há quanto tempo que você conheceu as Casas André Luiz e desde quando você trabalha na instituição? Eu conheci as Casas André Luiz em 2013, quando eu vim morar em São Paulo. Foi pela oportunidade de fazer uma doação de material que a gente tinha, que um conhecido falou, olha, procura o Mercatudo. Eu, na época, realmente não conhecia e fui pesquisar. Fui lá, o Google, Mercatudo, Casas André Luiz, recém-chegado em São Paulo, e foi aí que a minha história começou aqui nas casas. A gente fez a doação de um móvel, e logo depois, procurando trabalho aqui em São Paulo, por um site de empregos, eu vi a vaga para professor de educação física e me candidatei. Era uma vaga temporária, isso em 2014, e acabei continuando, graças a Deus. Estou por aqui até hoje. Que bom, você vai poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes a sua história, viu, Léo? Vai contando tudo, tá? Não esconda nada. Ah, legal. E a gente também falou aqui na abertura, nós falamos aqui na abertura sobre a sua formação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a escolha da sua formação, como foi, a sua especialização para trabalhar com pessoas com deficiência, como que acontece, quais são aí os objetivos, né, que você pode contar para nós. A minha escolha pessoal, ela começou acho que na infância, porque eu lembro, eu tinha o quê, meus 7 anos, 8 anos, e eu via que meu avô não podia brincar com o neto porque tinha um problema de coração. Eu não sabia exatamente o que era o problema, mas hoje eu sei, depois de formado, que movimento salva. O movimento é o fundamento do corpo humano, enquanto a gente precisa se mexer para manter a nossa saúde. E hoje eu sei que as recomendações que ele teve lá em 1989 já não são as mesmas de hoje. Graças a Deus, tanto a educação física como a área de pesquisa, como a medicina, evoluiu muitíssimo. Então, esse foi o início do meu caminho, a procura por grupos especiais, a procura por me especializar tanto em reabilitação, quanto no trabalho com idosos, que me trouxe principalmente aqui trabalhar nas Casas André Luiz, porque é um grupo, de fato, diferenciado de necessidades de atendimento e que, às vezes, você conseguir oferecer algo um pouco diferente já se torna o muito diferente pela necessidade de estímulo que eles têm aqui.
É bastante interessante, né? Esse caminho, esse trabalho com a pessoa com deficiência e sempre se associam a outras dificuldades, né? Do corpo físico. Geralmente você vê uma pessoa cadeirante, mas ela não tem só a falta de movimento dos membros, digamos. Vão se juntando outras coisas por conta até da própria deficiência, às vezes, né? Esse contexto, assim, nesse ambiente de trabalho, que seja com a pessoa deficiente ou com a pessoa dita normal, né? O que que você acha que é mais importante, que pesa mais, assim, o seu conhecimento acadêmico ou a prática do dia a dia? Eu não tenho como dissociar hoje uma coisa da outra. O conhecimento, ele é contínuo. Ele, de fato, é contínuo. Pensar na pandemia, por exemplo, o conhecimento que a gente tinha sobre a Covid no início da pandemia para o conhecimento que a gente tem hoje. Ele evoluiu bastante. E a prática da educação física na saúde é um desenvolvimento constante. Só que quando a gente traz para o trabalho com a pessoa com deficiência, por exemplo, o que a gente vive aqui dentro mesmo das casas André Luiz não é ensinado. Nem mesmo os professores que estão nas universidades têm a vivência que é o trabalho com a pessoa que tem uma deficiência intelectual grave, do autista, da pessoa que, além da deficiência intelectual ou do autismo, é deficiente visual, deficiente auditivo, ou que tem ainda a questão de ser cadeirante. Então, são várias adaptações e transformações e associações entre conhecimento e prática que a gente precisa ter aqui no dia a dia. Muito bom. E você pode contar também, falando em dia a dia, Léo, as suas atividades diárias, como que é o seu dia a dia aí com os pacientes? Quantos pacientes você atende semanalmente? Conta para nós. Olha, se a gente for falar de hoje foi um dia quente. Aqui em Guarulhos, um dia bem quente. As atividades, elas são variadas. A gente tem paciente aqui que a gente consegue realizar uma caminhada em piso plano. E isso, para ele, é perto do máximo. A gente tem paciente que a gente consegue fazer um circuito adaptado. Então, a gente coloca uma rampa, uma escada, um piso diferente, caminhar pelo colchão, engatinhar. A gente tem atividade na piscina. A atividade da piscina, ela não é a natação, para a gente não criar essa coisa do para-atleta. A atividade na piscina, a gente recebe muitos cadeirantes, que geralmente tem a questão do movimento mais comprometido, e a gente vai fazer com eles as atividades de relaxamento, permitir um livre movimento sem o peso do corpo, ou mesmo sentar na cama. A gente tem aqui também as atividades esportivas adaptadas, ou, na verdade, no nosso caso, readaptadas, por conta, basicamente, da compreensão de regras. A gente tem aqui o basquete nos arremessos, nos lançamentos, o vôlei adaptado, chute a gol, a bocha adaptada, que é usada principalmente com os cadeirantes. A gente consegue também fazer trabalho na esteira, com alguns pacientes, a gente consegue colocar eles na esteira. Tem alguns que fazem o atletismo adaptado. Então, e tem os pacientes também que fazem dança, não é comigo. Mas a gente aqui na equipe, são 4 professores, a gente consegue distribuir bastante as atividades. Quantos pacientes a gente atende aqui? Olha, bastante. Eu diria que hoje, semanalmente, eu faço cerca de 200 atendimentos, 300 atendimentos. Ao mês, o setor todo, acho que vai perto de 1.000. Varia bastante, de acordo com o mês, de acordo com o trabalho desenvolvido. Varia principalmente com a rotina diária. A gente pensa o trabalho integrando com a instituição. Interessante, viu, Léo? Só de você falou das suas atividades diárias aí, diversificadas bastante, e complementa aquilo que você falou anteriormente, do que acontece aí dentro da unidade de longa permanência, né? Eu já sou voluntária aí há mais de 40 anos, desde que vim para São Paulo, e a gente vê assim o progresso também que a instituição teve no decorrer das décadas, como ela foi crescendo
e foi se melhorando, né? Aquilo que você fala, é estudar e trabalhar o tempo todo, sempre tem novidades para aprender, a gente não pode parar de estudar, né? Sim. Então, é um trabalho maravilhoso, o trabalho que é realizado aí na instituição. Aí deveria ser uma universidade, né? A parte prática deveria colocar uma placa lá na frente, um painel assim, universidade. Mas aí, ao lado de tudo isso que você falou para a gente, tem algum projeto mais específico que tenha acontecido ultimamente e que você participou, ou teve conhecimento? Como que foi? Quem que participou? Conta para nós. Olha, de projeto diferente, teve a questão agora da fotografia de algumas pacientes, que eu gosto de fotografar o dia a dia delas, da questão espontânea. E foi o tema Eu Sou. É um projeto da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, e eu participei com algumas fotografias. E acabou que virou uma exposição. Foi um feito, eu diria assim, bem legal. Eu realmente não tinha a expectativa que fosse se tornar algo tão valorizado. Teve uma exposição aqui em Guarulhos, no Adamastor. Depois, as mesmas fotografias das pessoas aqui de dentro foram expostas ali no Shopping Internacional, e as nossas pacientes que foram fotografadas depois ganharam de presente um dia no shopping. Então, Olha, ofereceram para elas passar lá o dia no shopping com atividades. Elas foram ao boliche, a gente conseguiu jogar boliche, inclusive com nossas cadeirantes. A gente depois foi ao almoço ali na praça de alimentação, e ainda teve lá no parque de diversões do shopping, ainda teve mais um pouquinho de atividade. poxa. Chiquérrimo, demais. Sim. Que legal, que dia gostoso, diferente para eles. Imagino como eles devem ter gostado, né, Léo? Foi uma das nossas pacientes, a Kátia, ela ficou realmente muito feliz, porque a gente já vem de um período de pandemia que, que o mundo meio que se fechou. A gente está em casa, a gente está fazendo as coisas, a gente devagarzinho foi retomando a nossa rotina, mas os nossos pacientes eles sentem mais. Então, as visitas que eles tinham diminuiu, as atividades externas que eram preparadas para a pessoa com deficiência também diminuiu. Muita coisa evoluiu para o online. Só que o online para eles não é a mesma sensação de viver o mundo. Então, é que eu não estava com o celular na hora, mas a Kátia, ela sorriu de orelha a orelha, Maria de Fátima sorriu de orelha a orelha, a Gislene estava lá também sorrindo, a Regina, ela gosta de ficar sentadinha aqui na poltrona dela, mas ficou feliz da vida de estar andando lá pelo shopping e estar brincando e estar falando com as pessoas falando com ela. A Meirinha, também gostou bastante. Foi lá empurrar a bolinha dela de boliche, empurrou, bateu palma, gostou, curtiu demais, demais, demais. Que legal, que mulher que não gosta, né? De um shopping. Que maravilha, parabéns por esse trabalho, por Obrigado. esse projeto. Lindo demais, eu acompanhei um pouquinho no Instagram, muito legal mesmo. Você que está aqui na sintonia do Quem Somos Nós, pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, está conhecendo um pouquinho mais do professor de Educação Física das Casas André Luiz, Léo Coelho. Hoje o tema é esse, né? Educação Física na Unidade de Longa Permanência. Para você acompanhar o nosso programa, outros programas também, aqui da nossa programação da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, só é possível pela sua ajuda no Clube Amigos da Boa Nova. Então, vem ser sócio, se você ainda não é sócio do clube, venha conosco. Ligue no 0800 12 018 38. E aí você ajuda a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Estamos para o mundo inteiro, né, pela internet, aí no YouTube. Então, venha conosco ser um sócio também. 0800 12 018 38. Se você preferir, também pode se associar pelo site. É só acessar feal.colabore.org. Está aí na tela, não perde nada lá do nosso site, feal.colabore.org. Lá você tira suas dúvidas, sabe os seus benefícios e se torna um sócio também
e vem conosco, né, na nossa rede de amigos que compartilham o bem ao mundo inteiro. Nossa gratidão, muito obrigada a todos os sócios que colaboram aqui com o nosso trabalho. Agora, Léo, como é que você sente o interesse dos pacientes pelas atividades, né, os pacientes da unidade de longa permanência? Você pode contar para nós também algo sobre o relacionamento deles entre eles e deles com os colaboradores? Primeiro, falando na educação física, eu acho que é igual para qualquer pessoa. Tem dia que você quer ficar na sua cama, tem dia que você quer descer, quer fazer atividade, quer conversar. Então, a gente tem eu vou dizer assim, um número de pacientes que é bem assíduo, que gosta de participar, que vem para as atividades, que interage bastante com a gente, que conversa. A gente tem aqui, por exemplo, na segunda-feira, eu estou em um grupo de meninas, e nesse grupo a gente realiza atividades variadas. Eu tenho as pacientes que fazem um pouquinho de esteira, eu tenho as pacientes que jogam bote, eu tenho as pacientes que fazem estimulação. Disso, uma ajuda a outra na comunicação. A Kátia, por exemplo, que hoje ela tem uma fala um pouco mais comprometida, a Maria de Fátima, olha, a Kátia está querendo isso, isso, isso. Aí vem uma outra paciente, a Gisele, e ela vem acompanhando uma moradora nova, que é a Linalda. Ela vem lá de cima acompanhando a Linalda no andador dela, que ela ainda tem um pouco de receio, ela ainda tem um pouco de tá conhecendo aqui o André Luiz, então elas vêm juntas, elas chegam aqui, elas conversam e elas falam, olha, a gente quer assistir o filme tal, a gente quer fazer tal atividade. Então a gente vai mesclando um pouco do que elas querem e vou entregando também o que elas precisam. Aí no dia do boliche eu falei, tá vendo vocês duas, por que que a gente treina? Não é porque eu treino vocês para ficar no André Luiz, não, é para a gente poder conseguir fazer as coisas quando elas surgirem, quando for necessário. A Kátia, ela tem uma cadeira motorizada, o pessoal aqui da oficina de cadeiras não tem a cadeira reguladinha para ela já chegou a usar a mão, hoje ela usa a boca, ela usa o queixo e a boca para movimentar essa cadeira. Então, nesses treinos de segunda, de vez em quando eu pego no pé dela, olha, a gente vai fazer aqui ó, um circuitinho, igual um autódromo, e você não pode derrubar os cones. E lá no shopping, eu pude mostrar para ela, tá vendo por que que a gente treina? É para você poder conseguir passar pelos espaços que forem aparecendo, sejam eles mais fáceis ou mais difíceis. A convivência entre eles é igual, eu diria que é igual na sociedade em geral. Formam-se grupos de afinidade, grupos de amizade. Tem os que gostam mais de futebol, tem os que gostam mais de computador, tem os que gostam de soltar pipa, tem os que gostam de ficar deitado na Alameda. Eles se encontram, parece que às vezes dormem um do lado do outro. Eles vão deitar, vai um, você olha, estão sempre os mesmos juntos. Tem paciente que gosta da horta, vocês perguntaram de projeto, hoje aqui na ULP tem um projeto sendo desenvolvido pela equipe de recreação que é a horta. Então ela está bem aqui do meu lado, está lindo. Tem paciente que adora descer para mexer com as plantinhas. Então vão se formando essas afinidades em torno das atividades que são oferecidas aqui. Olha, é uma grande alegria a gente ouvir vocês falando. E uma das atividades que o nosso grupo participa aí na unidade é transcrever mensagens que eles passam pela comunicação alternativa. E os pacientes da casa, eles são muito agradecidos a tudo isso que eles recebem. A gente sente assim, quando conversa com vocês que trabalham aí, ou quando convive com eles, como as pessoas são felizes, como as pessoas se amam. E é aquilo que você falou, às vezes um pode até trocar alguma palavra com o outro, mas tem os grupos de amizade, tem os que se ajudam, né? Aquele que está melhor ajuda o que tem mais dificuldade, Sim. E é uma grande alegria a gente ver tudo isso. Aí, Léo, também falando sobre todas essas atividades lindas, parece que eu fiquei até vendo você contando. Todas essas atividades contribuem com outras áreas aí de atendimento médico e contribuem no tratamento dos nossos pacientes com deficiência? Eu penso que tudo que ajuda
a ocupar a gente, a manter a gente ativo, ajuda, de alguma forma, a desocupar outra área. Então, quanto mais ativo, ou quanto mais ativos a gente consegue manter os pacientes, menos dependentes de medicações ou de auxílios, por exemplo, eles vão ser. Pensando em educação física, quanto mais eu conseguir prolongar a capacidade de caminhar, ou quanto mais eu conseguir prolongar aqui a gente enquanto equipe, a capacidade do paciente de se movimentar, que seja deitado, menos ele vai depender de outras pessoas, por exemplo. Ele consegue se movimentar, ele consegue ir para o banheiro e para o refeitório sozinho. Se ele consegue se movimentar no leito, ele depende de menos ajuda para uma troca de roupa, para suas atividades, digamos, do dia a dia. A integração. Hoje a gente já tem grupos aqui pensados de atendimento entre psicologia e educação física, entre educação física e fisioterapia, para promover a troca de olhares, a troca de cuidados a serem compartilhados entre os terapeutas. E você também já tinha falado um pouquinho sobre a sua vivência familiar com relação aos exercícios físicos, a importância também, né, Léo? Todos nós precisamos movimentar o corpo. O que você sugere que todos nós podemos fazer? Essa é a pergunta que desde a faculdade é aquela pergunta de 1 milhão. É a natação, é o pilates, é o futebol, é o judô, é aquilo que traz disciplina ou é aquilo que traz o gasto energético? Eu acho que, na verdade, a gente precisa começar daquilo que a gente gosta. Seja o pilates, seja a caminhada, seja a corrida. Na pré-pandemia, eu realmente estava correndo e estava correndo muito bem. A gente chegou a participar da São Silvestre com uma cadeirante nossa no final de 2019. Mas aí veio pandemia, veio aquele carnaval e a gente começa a fazer o que dá. É uma caminhada, é um exercício em casa. Meus pais nunca tinham sido de fazer muito exercício, mas começaram a fazer exercício em casa na pandemia, exercício funcional, com o peso do corpo. Eu sei que tem coisa que pode promover ganhos maiores, mas eu também sei que fazer algo é melhor do que ficar sentado. A gente precisa sempre ter o ponto de partida. Então, a gente tem que estimular quem está do lado. Poxa, você foi caminhar? Pô, que legal que você foi caminhar, parabéns. Eu gosto de pilates. Aí vai ter alguém, não, mas o jiu-jitsu é melhor. Não, poxa, parabéns que você gosta do pilates, faz bem. Movimento, de uma forma geral, ele salva a gente. Quem se movimenta mais tem menos problemas de saúde, digamos assim. E a gente não fala nem de precisa ser triatleta, não. É se movimentar mais. E é assim que nós vamos encerrando o programa de hoje. Que pena, mas já estamos no final. Que legal te conhecer, que bom que você participou aqui. Obrigada por ter participado conosco do nosso programa, Léo. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso para você. Obrigado a vocês pelo convite. Passou rápido. Você acabou de falar, poxa, já passou o tempo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Que legal, passa rápido mesmo. Todos falam isso. Mas é muito gostoso, né? Conhecer um pouquinho mais. Você que está na sintonia, continue sempre conosco na nossa programação. Gratidão a Thaís e a Regina aqui na produção, todos os meninos que estão lá conosco, Jefferson, Rogério também nos ajudando sempre, né? Na Geração TV. E você continua sempre aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Até o próximo programa, Sra. Vanderly. Até lá, parabéns, Léo. Grande exemplo de profissionalismo. Continue assim. Um grande abraço a todos. Você acompanhou Quem Somos Nós?